Tá, hein? Eu digo mesmo, viu? Porque 45? não tô valendo nada. Olha a definição de pronome. É a palavra que denota os seres ou a eles se refere, reconhecendo-os apenas como pessoa do discurso. Tem uma outra definição de pronome. Pronome é a palavra que substitui o nome ou acompanha o nome. Então, por exemplo, eu falo, Roberto chegou. Em vez de eu falar Roberto chegou, eu falo ele chegou. Então, aqui substitui, não é isso? Substitui o nome. Agora eu falo, aquela criança é linda. Criança é o nome. Aquela que é o pronome. Então, aqui acompanha um substantivo. Substantivo ou nome, mesma coisa, tá? Então, quando fala aquela criança, quando está do lado de um nome, a gente fala que ele é um pronome adjetivo. Que é pronome adjetivo que está ao lado. Que tipo? Demonstrativo. Eu já vou explicar já o demonstrativo. Agora, ele chegou, está no lugar do nome, né? Então, ele é pronome substantivo. Que tipo? Vocês se lembram? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, pronome reto. Pessoal, reto, né? Pronome substantivo pessoal, reto. Ou do caso reto, é a mesma coisa. Sim. Tá? Então, ou acompanha ou substitui. O aquilo também está substituindo, tá? Pronome substantivo aquilo. Então, eu falo assim, olha. Minha caneta é esta. Minha caneta. O minha é pronome adjetivo ou pronome substantivo? Minha caneta. Não, é possessivo, mas além de ser possessivo, ele é pronome adjetivo ou pronome substantivo? Adjetivo, que está do lado da caneta, não é isso? Então, minha caneta, pronome adjetivo, possessivo, tá? Minha caneta é esta. E esta é pronome adjetivo ou pronome substantivo? Substantivo, porque não está do lado do substantivo. Então, pronome substantivo e tipo demonstrativo. Aluno escreve demonstrativo, daí eu brigo, né? Não é demonstrativo, é demonstrativo. Tem um N e depois um S. Então, qual é a classificação do pronome? Pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos. Os pessoais, gente, o próprio nome diz, pessoais, se referem a pessoas, tá? Só que nos pessoais existem os retos e os oblíquos. Os retos são esses que eu falei, olha. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. O você não é pessoal reto. Todo mundo pensa não é. Pronome pessoal de tratamento você. É que o brasileiro deixou de usar tu há muito tempo. E ele substituiu o uso do tu, que é pessoal reto, por você, que é pronome de tratamento. Só no Sul e no Rio, mas aí eles conjugam o verbo errado, como eu falei para vocês. Ele não fala, estás triste. Fala, tu está triste. O carioca também, né? Então, não é. O você é tratamento, tá? Os oblíquos, os retos, são os que funcionam como sujeito. Por isso que você não pode falar, isso é para mim fazer. Tá? Ó, isto é para eu fazer. Porque fazer é um verbo. E esse eu é o sujeito do verbo fazer. Tá? Por isso que você não pode falar também, depois de preposição, tem uma regrinha, você não pode falar igual a eu. É igual a mim. Por quê? Não tem a preposição também aqui? Por isso você não pode falar entre eu e você.
entre é preposição, você sabia, né? Entre. Então, o certo é entre mim e você, ou entre você e mim. Não pode falar entre eu. Vai ter no exercício para casa, vocês vão fazer o exercício. Tá? Agora, cuidado, acho que eu até falei no outro dia, às vezes uma vírgula muda completamente. Tá? Se eu digo, para mim, vírgula, estudar é importante, aí não é um pronome eu. Porque essa vírgula quer dizer, isso aqui não é um sujeito de estudar. Tudo isso daqui é que funciona como sujeito. É uma oração que... Ó, estudar é importante. Para quem? Para mim. É esse o sentido. Então, cuidado. Às vezes uma vírgula muda tudo. Tá? Nos oblíquos, vocês se lembram, tem oblíquos átonos e oblíquos tônicos? Oblíquos tônicos são fortes, ó. Mim, né? Ti, comigo, contigo. Agora, os fraquinhos são os átonos. Olha como é fraquinho. Você fala assim, ó. Ele me deu um presente. Você não fala me deu. O me é tão fraquinho que você fala até me, ó. Ele me deu um presente. Agora, se eu falar ele deu um presente para mim. Olha como é forte. Para mim. Então, o me é átono. E o mim é oblíquo tônico. Fala. Se eu não escutasse bem, nem surdo, tem alguma outra regra que não seja essa de perceber as palavras só pela sonoridade? Não. Tem você decorar todos os pronomes. Decorar. Tá? Olha, eu nunca tive na minha vida, pra você ter noção, eu tenho 2 alunos surdos que eles têm que usar aparelho. E o menino tem vergonha de usar aparelho, volta e meia, ele está tirando só meio, ele tem vergonha, ele tira o aparelho, não usa, e a mãe ainda é coordenadora da escola, mas não a do ensino médio, outro. Olha que situação embaraçosa que eu me encontro, né? 2 que são surdos e 2 com dislexia. Então, está sendo muito difícil. Que volta e meia, quando a sala ainda ajuda, tudo bem, eu tenho que chegar perto, começar a falar, sabe? E às vezes eu estou explicando e esqueço que eu estou assim, ó. Não pode, né? Porque por mais que tenha aparelho, às vezes o aparelho não é tão bom. Então, é um problema. Se a pessoa não escutar bem e o aparelho não funcionar adequadamente, tá? É como, por exemplo, quando você vai ensinar fonologia. Fonemas surdos, fonemas sonoros. Olha, o som é nasal, não sei o que. Olha a vibração. Mas se a pessoa tem dificuldade para ouvir, como é que ela vai perceber a diferença? O M e o L. Realmente é complicado, né? Inclusive, eles estão tirando nota meio, 1. Eu já tive uma aluna surda na faculdade. Gente, ela era brilhante. Tirava 8,5, 9, mas ela era muito esforçada, né? Sentava aqui na frente, perguntava isso e aquilo. Eu falei, olha, eu ainda falava, era engenharia ainda. Falei assim, olha como ela é exemplo para vocês, viu? Né? Porque as meninas tiravam nota alta, o outro lá, não tem problema nenhum, tirava 1, 2, que negócio é esse? Então, existem exceções, mas realmente é um problema. Agora, então, ó, pessoais retos, pessoais oblíquos. Os oblíquos tônicos são os fortes. E oblíquos átonos são os fraquinhos. Só que o problema é você saber usar, né? Você saber que não pode falar não acentua-se. Que é não se acentua, porque o não pede o pronome se para colocação pronominal, isso, né? É não se acentua em vez de não acentua-se. Então, vai lá. E os possessivos? Os possessivos dão a ideia de quê? Posse, meu carro, minha classe, meus alunos, seus livros. Possessivo acho que não tem problema, tá? Demonstrativos. Eu expliquei aquele dia para vocês se lembram? Né? Vou falar de novo. O que é demonstrativo? Demonstrativo é o pronome que vai indicar se o objeto ou a pessoa está perto de quem fala, de quem ouve, ou longe dos dois. Como que é o seu nome?
Beatriz. Beatriz. Eu estou conversando com a Beatriz. Então eu tenho que falar esta apostila. Isto. Esta bolsa. Porque está mais perto de mim. Mas, se estiver mais perto de você, eu falo, olha, dá para você me emprestar essa caneta? Essa, que está mais perto de você. Tá? Agora, vamos supor que já está aqui perto de mim. Eu falo, olha, eu sei que é sua. Dá para você me emprestar essa caneta? Né? Então, aí, essa, isso, esse caderno. E quando está longe dos dois, aquela porta, aquele. Tá? Então, é isso que é pronome demonstrativo. Só que tem, às vezes, exercício que costuma cair em concurso, mas que até tem no exercício de vocês. Que quando tiver este é o que está perto. Eu falo assim, ó. João e Pedro são meus amigos. Este conheço desde a infância. Desde a infância. Aquele só há 2 anos. Qual que é o este? É o Pedro. Tá? É o que estiver aqui mais próximo. E o aquele é o que está longe. Isso costuma cair. Tá? Se eu falo, José de Alencar e Machado de Assis são grandes escritores. Este é o maior autor do realismo brasileiro. Este é Machado, que eu falei depois, que eu falei no segundo lugar. E o eu sei também. José de Alencar e Machado de Assis. Aí eu falo, este é o Machado de Assis. Aquele é o que está mais longe. Tá? E é errado complementar com este último conheço desde a infância? Que é o que vai ilustrar bem? Gramaticalmente está errado? É desnecessário, é enfático, né? Bobagem. Tá? Não é complicado. Agora, lá na redação, não, às vezes cabem as duas coisas, não nesse sentido de 2. Vocês estão falando da corrupção no Brasil. Tá? Corrupção. Daí, você acabou de citar a corrupção. Você fala, este problema, mas você pode falar esse problema, porque esse problema não está acontecendo naquele momento. Agora, você não pode falar nesse país, você está falando do Brasil. Que independente da prova ou não, você está no Brasil. Você vai falar sempre neste país. Mesma coisa, você não pode falar, vamos supor, você está falando que hoje, por exemplo, é sábado, que nesta terça-feira você vai para tal lugar. E aí você fala nessa semana. Não é nessa semana. Se é na mesma semana, você tem que falar o quê? Nesta semana. Costuma cair questão lá que tem às vezes um exercício e pelo contexto dá para você saber que é agora. Então é nesta. Professor, e no caso do exemplo, nessa assim, esse conheço desde a infância. Desde esse. Não. Se tiver nesse caso os 2 nomes, só pode do jeito que eu falei. Este e aquele. Este e aquele, desse jeito assim, 2 pessoas, 2 coisas, não fala esse não, tá? Agora uma coisa, quando você vai dizer algo depois, é que eu não vou ensinar isso aí, quando a gente ensina coesão, a gente ensina anafra e catáfora. Anafra é isso aqui, quando se refere ao que vem antes. E catáfora é o que se refere ao que vem depois. Então assim, ó, quero isto, que vocês me compreendam. Aqui estaria errado escrever isso. Tá? Porque aqui se refere ao que vem depois. Então só pode ser isso. Não isso. Agora, pode ser aquilo, ó. Quero aquilo. Aquilo que eu já conversei com você lá, falando faz tempo. Aí pode. Posso voltar um pouquinho no nesta e nessa? O exemplo que você falou de nesta semana... É porque agora... Então, se eu quisesse falar nessa... Vamos supor que você estava falando de 2 semanas atrás, tá? Você está conversando, sabe? Nossa, eu fui a tal lugar, Daí nessa semana, mais um fato ocorreu. Nessa por quê? Você já está conversando e está próxima.
Agora você vai falar lá longe, lá de janeiro, lá naquela semana, vai estar lá longe, né? Naquela. Nessa aí. Tá? Vamos supor que você esteja falando da Argentina. Tá? Aí você fala nesse país, né? Nesse país. Nesse, né? Perto. Agora o Japão, né? O exemplo maior que a gente dá de país que é lá do outro lado do mundo, né? Naquele país. Tá? Então, agora, o que costuma cair sempre é esse daqui, esse caso. 2. Então, o que está próximo, este. Se for feminino, esta, ou isso. E aquilo. Já caiu também. Isto e aquilo. Isto era o que estava falando perto. E aquilo era o que estava falando longe. Né? Relativos. Aí que está o problema. Quando eu ensino pronome relativo, eu dou geralmente umas 30 frases. Aí eu pus só algumas ali. Vou colocar mais algumas aqui do lado. Tá? Pronome relativo. O que é pronome relativo? Relativo. Ele sempre se refere ao antecedente. O próprio nome diz, é o que vem antes. Eu tinha que colocar esse exemplo mais fácil ali em cima, só que eu esqueci, aí eu coloquei aqui embaixo, tá? Por exemplo, a garota chegou, é bela. O que eu coloco ali na lacuna? A garota que chegou, tem uma outra resposta. A garota a qual chegou. Tá? Então, isso que é pronome relativo, ele se refere ao antecedente. Aqui não tem crase no a qual, que passa para o masculino. O garoto, o qual chegou. Concorda? Para saber pronome relativo, você tem que saber regência. Se não souber regência verbal, que é o que eu estou ensinando, você não sabe pronome relativo. Tá? Uma vez, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, muitos anos, fez um concurso, eu achei um absurdo, que o concurso era o livro que mais gostei. Como é que a Secretaria da Educação, que tem que ser um exemplo, foi um concurso com o título errado, né? Com a regência errada. Porque daí você usa o pronome relativo de maneira errada. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então tem que ser o livro, o filme de que mais gostei. Ou do qual mais gostei. Porque é aqui que você faz a pergunta, ó. Quem gosta, gosta de que? Ou de quem, né? Da pessoa. Tá? Essas são as pessoas que confiam. Eu falo assim, quem fala demais tem que saber bater um papinho com o verbo, né? Quem confia, confia em alguém. Então essas são as pessoas, pode ser em que, pode ser em quem e também nas quais. E todo mundo sabe que nas é em mais as. Tem que ter o em. Ó, aqui tem em, aqui tem em, aqui tem em. Tá? É simpático, rapaz, fui ao cinema. Quando você vai ao cinema com alguém. Então tem que ter com. É simpático, rapaz. Com que fui? Com quem fui? Qual a outra resposta? Com o qual fui. A cidade moro é antiga. Quem mora, mora em algum lugar. Então, a cidade tem 3 respostas aqui. Em que moro, na qual moro, e tem o advérbio relativo, onde, mas quando você aprende o uso dele junto com o pronome relativo. Por que aqui é onde em vez de aonde? Porque morar não indica movimento. Então é onde mora. Agora eu vou dar outro exemplo com aonde. Me falar anterior, a garota... Chegou é bela. Quem chegou? Aqui é falando de sujeito, né? Quem chegou? A garota. Então não tem preposição. Agora o que a pessoa faz? Quem não sabe regência nem pronome relativo. Coloca quem tudo. Cidade que mora. A pessoa que confio. A cidade que fui. Põe tudo que... Não é, tudo bem, aqui é só que. Aqui não tem. Mas não tem preposição. Não tem preposição.
Mas quando tem preposição, você tem que pôr de que, com que, por quem, né? E as pessoas erram muito. Quando tinha aquele programa muito bom do Pasquale na televisão, volta e meia ele explicava a regência. Eu digo para você que regência é um dos casos sérios, porque as pessoas não sabem. Tem gente que não sabe o que significa cujo, que eu vou ensinar agora, que é o pronome relativo, que é o mais difícil de todos, né? Então, continuando, outro exemplo aí, estou no relativo, tá? Que o indefinido e interrogativo são fáceis. O problema maior é o relativo. De todos aqui, o relativo é o mais difícil. A cidade fui é bela. O que eu coloco? Quem vai a algum lugar. Então, a cidade. Hoje de outra cor. A que fui. Que mais? Na qual? Não. Na não. A qual fui. Ah, é verdade. E a onde? Porque ir é movimento. Por que tem crase aqui se lá não tem? Porque passa para o masculino o país ao qual fui. Toda vez que fica ao, o feminino vai ter crase. Então, olha lá. A garota a qual chegou. O garoto o qual chegou. Então, não tem crase. Agora, a cidade a qual fui. O país ao qual fui. Entenderam? Então, a que fui não tem crase. Não, o a que não. O a que não tem mesmo. Estou falando do a qual. Quando que o a qual e o as quais vão ter crase? Quando ficar no masculino, ao qual e aos quais. Se ficar o qual e os quais, não tem crase. Tá? Vamos ver agora um outro exemplo. É simpático o rapaz, tá? Olha, vamos colocar um monte de verbo. Você ama, você simpatiza, você tem simpatia, e você se refere. Você tem que fazer a pergunta sempre aqui depois, tá? Então vamos lá. Ama. Quem ama, ama alguém. Você pode colocar a preposição para dar ênfase. Por isso que na igreja está amai a Deus. O normal seria amai Deus. Só coloca a preposição, objeto direto preposicionado, que é um caso à parte, para dar ênfase. Então aqui é o rapaz que você ama, ou o rapaz o qual você ama. Aqui não tem preposição. Agora simpatiza. O que eu vou pôr aqui? O que eu vou pôr aqui? O rapaz com que? Porque quem simpatiza, simpatiza com alguém. Então, o rapaz com que você simpatiza, com quem ou com o qual. Agora é diferente. Você tem simpatia. Quem tem simpatia por alguém. Então é o rapaz. Também tá certo, por quê? Mas é melhor que quase ninguém usa o porquê. Por quem e pelo qual. Aqui muda a preposição, tá? Porque pelo não é por. Pelo é per mais o, né? Preposição antiga, per mais o. Então, aí não é o único caso que a preposição muda. Agora você se refere. Por que no sentido de pelo quê? Pelo qual. Tá? Mas você não vai fazer a redação. A redação sua, tem certeza que você vai usar esse e o outro, né? Agora você se refere. Quem se refere a. Então o rapaz, a quem, a que, a quem e ao qual. Agora eu vou colocar o mais difícil de todos, que é o bendito cujo. As pessoas não entendem
sentido. Esta é a aluna cujo pai é delegado. O que quer dizer cujo pai? Quer dizer que o pai pertence à aluna. O pai é da aluna. Então, ó, o cujo se refere à aluna, né? Só que é o único pronome relativo que, em vez de ele concordar com a palavra que vem antes, ele concorda com a palavra que vem depois. Cujo pai, se eu colocar mãe, cuja mãe. O aluno cujos sapatos. Tá? A sala cuja cortina é bege. O que quer dizer cuja cortina? A cortina é da sala. Costuma cair muito em concurso o seguinte: não existe cujo o, cujo a. Daí tem lá várias alternativas e aí aparece cujo o. Vocês estão vendo que não existe, né? Cujo pai, cuja mãe, cujos sapatos, cuja blusa. Só que vamos colocar um asterisco, que este é o pronome relativo mais difícil, né? Às vezes vem preposição antes da palavra cuja. Aí realmente fica mais difícil. Aí erro mais, né? Então vamos colocar aqui. Por exemplo, esta é a garota. Olhos, ele gosta. O que eu coloco aqui, gente? Cujos. Não só cujos. Isso, de cujos. Porque quem gosta de. Então é a garota. Daí só tem uma resposta, esqueci de falar, tá? Quando usa cujo, não tem mais de uma resposta, como nos outros casos. Então, de cujos olhos ele gosta. Vou colocar mais um exemplo. Esses são os alunos, honestidade, confio. O que eu coloco ali? Em cuja honestidade. Porque quem confia em, tá? Então, e a honestidade pertence aos alunos. Então, aqui é em cuja honestidade. Não é difícil, cuja mesmo? É o mais difícil. Tá? Professor, Oi, confio. Anexo, tem as pessoas falam, não tem honestidade. Segue em Não anexo. existe, só que eu falei na aula passada, tá muito fora de uso, fora de moda. Segue anexo. Não, é assim. Se você usar sem o em, o anexo vai variar, depende do que você está enviando. Se for em documentos, anexo. Se for fotocópias, anexos. Vai variar. Só que se você usar esse em, que eu falei que está fora de uso, mas é correto. É invariável. Daí não varia. Se usar o em, fica sempre anexo. Fotocópias em anexo, documentos em anexo. É que hoje raramente estão usando. Mas se cair no concurso, está correto. Tá? Só que daí fica sempre o. Mas você, no dia a dia do seu trabalho, segue o documento, então, segue mais comum, né? Sem o E. Sem o E, ó. variando. Segue. Verdade. Segue a foto, segue o documento. Estou esperando vocês copiarem. Eu falo que os dois são fáceis só, indefinidos e nossa Senhora. Aquele dia eu fui no trem, fiquei com vergonha. Eu estava lá na estação do trem e eu bati aqui, bati ali. Hoje tem que molhar. Ai, sorte que eu peguei o trem vazio. No outro sábado, no penúltimo, estava lotado. Eu fui fui em pé até Suzano. Em sábado? O que é isso? Não. Eu não entendo. A marginal é parada no domingo. Raiva, eu já peguei mesmo. Então, não tem mais um dia da semana assim. São Paulo não tem mais jeito. Tem que criar mais metrô, tá? Mais ônibus, todo mundo parar de usar carro. Você depende, vai no aeroporto.
A minha cidade agora começou, tem ônibus para o aeroporto agora. Faz o quê? Menos de um mês. Mas o ônibus vai pela Marginal. A Marginal tá parada. Daqui para lá e Pronto? Posso falar dos dois últimos? Não, espera. Professora, depois do onde lá é advérbio. Advérbio relativo. Quando você aprende, ele está junto com o pronome relativo. Mas é o único que, na verdade, é advérbio relativo, não pronome relativo. Né? Onde e aonde. Só esses dois. O segredo é perguntar para o verbo adequadamente. Sim. Então, o segredo. Aqui eu posso pagar. Também não adianta só fazer. Isso foi o começo, né? Mas, de modo geral, os verbos, eles, assim, o mínimo de noção, você tem que ter. Porque são perguntar para uma coisa sem muito sentido. Senão você você sabe o tamanho? Porque são, a gente está gravando desde a primeira vez. Então. Pronto. Pronto? Tem umas 7 aulas. Não? Legal. Não todas, né? De manhã para a noite, com exceção de mim. Só para mim. Você sabe o formato que é o áudio? Você dá para o ver. Você dá para ele. Quer dizer, vai saber, tem trocentos formatos. Mas assim, os 3 principais formatos. MP3, que é o que ocupa bastante. Tem o R. Vamos supor que faltou hoje. Pode ser que a gente grave um outro formato. Viu, gente? Vocês assinam aqui que vocês receberam os exercícios, porque assim os que nos faltarem hoje, ele vai entregar. No final da aula eu entrego para ele. Vou começar aqui. Porque vocês veem nos outros sábados, né? Dá para pegar, vocês avisam os colegas? Vocês têm algum colega que vocês já fizeram amizade? Sabe que faltaram hoje? Que eles faltaram? Daí vocês avisam, tá? Só tem 3 colegas, 4 colegas que não faltaram. Porque quando é idêntico a. Não teria que ser idêntico ao outro, tá? Ou a outro. Idêntico a. É a regência nominal isso aqui. Minha colega não falta, minha colega é Caxias. Eu não tô. Desse concurso? Mas olha, caiu Caxias. Caiu. Olha, gente, olha aqui, eu não sabia. É concurso dessa cidade mesmo, de São Paulo? Esse concurso, é esse concurso, exatamente.
Exatamente esse concurso. Olha, ai meu Deus do céu, caiu uma de análise sintática. Sujeito, objeto direto, sujeito Senhora, não nominal. assusta, gente. Caiu um de concordância. Concordância verbal e nominal. Tá? Caiu, se indica finalidade, adição, causa, assunto que eu tive com meus alunos esse semestre. Que entra em conjunção, quando você está em conjunção e preposição, você ensina, por exemplo, vamos supor, veio de ônibus, B, da ideia de quê? Meio, tá? Faltou, não, o livro o objeto é de ouro, então D da ideia o quê? De matéria, essas coisas, caiu também. Aí não, esclarecimento, dúvida, estação. Estação, todo mundo sabe o que é estação, né? Tá? Vai citar algo, dizer algo que outra pessoa disse, né? Depois caiu o que é crase. Sempre caiu uma de crase, impressionante. Caiu figura, hein? Caiu elipse. Elipse é quando falta uma palavra. Por exemplo, nesta sala, vírgula, poucos alunos. Isso é elipse. Tá faltando o quê? Há poucos alunos, existe poucos alunos. Porque não é só o sujeito. O sujeito também pode ser elíptico, né? Se eu digo, explico a matéria, aí tem a elipse do eu. Mas quando você dá lá a figura, você vai dar elipse de outros casos, não do sujeito. Caiu elipse também. Nossa! Você não tem isso aqui impresso e mandar por e-mail para as pessoas? Na última aula? Que eu queria fazer isso, mas a outra turma, eu tenho a provinha só do assistente social, lembra que o menino trouxe? Para o PCI concurso lá. Mas se essa daqui é a última, seria bom na última aula, essas 20 questões, nós fazermos. Você não esquece de mandar para o pessoal? Manda por e-mail? Manda por e-mail. Para mim também. Então, eu estou para passar. O meu e-mail que eu vou mandar é CRI Menor. Quando você receber, você vai saber. Marca aí. Crime enorme. Isso. Você é besta, né? A elipse, Então, gente, eu tenho que dar figura. Porque a análise sintática é impossível ensinar em pouco tempo. Mas as figuras eu posso fazer, mando por e-mail e explico na transparência as figuras para vocês. questões assim, você tem que saber tudo. Porque, por exemplo, tem as frases, eles colocam 1 e 3 correto, 2 errado. Você tem que saber. Foi o que eu falei. Por isso que na concordância tem casos de dois tipos. Crase também. Porque eu sempre acho que eu sei. Aí quando eu vou fazer o exercício eu não sei. Tem que saber tudo, né? Tem que voltar e olhar a regra. Então, olha, atenção agora. Pronomes indefinidos. Eu falo assim. Alguém jogou papel no chão. Vontade ou... Quem será? Ó, indefinido. Né? Muitos alunos faltaram. Tem vontade de Muitos. Quantos? Não sei. Então, tudo, nada, algo, nenhum, vários, etc. São pronomes indefinidos, tá? Então, eles são assim vagos, imprecisos. Ó, vocês aprenderam que muito é advérbio de intensidade, não é isso? Sim. Nem sempre. Se eu falo, ele está muito triste. Muito. Está intensificando triste aí. Aí é advérbio. Só que aqui, ódio é substantivo. Então aqui, o muito é pronome indefinido. Por quê? Por quê? Está do lado do substantivo ódio. Agora eu digo, você fala muito. O muito é advérbio de intensidade. Ó, você fala muito. Aí o muito é advérbio. Que está modificando o verbo. Falar muito. Tá? É o caso do bastante. Quando que o bastante vai para o plural? Mas se for, por exemplo, bastante comida, não vai para o plural, mas é pronome definido. Porque comida é o quê? Substantivo. Bastante amor.
Amor não é substantivo? Então, bastante, pronome definido. Agora, você fala bastante, aí é advérbio. Ou ele é bastante inteligente. Inteligente não é adjetivo? Então, bastante é advérbio também. Tá? O muito e o bastante só vão ser pronome indefinido se eles estiverem ao lado de um substantivo. Bastante ódio, bastante amor, muito ódio, muito amor, pronome indefinido. Tá? O interrogativo é fácil, só que nem sempre aparece ponto de interrogação, não é isso? Quais são os seus? Quais é pronome interrogativo? Quem chegou? Quem é pronome interrogativo? Só que existe aquela frase interrogativa indireta. Quero saber quem chegou. Ponto final. Esse quem é pronome interrogativo. Ou eu digo assim, não sei quantos anos você tem. O quantos é indefinido, mas aí é interrogativo também, que é como se fosse assim, quantos anos você tem? Não sei quantos anos você tem, quero saber quantos anos você tem. Entendeu? Então, aí é fácil, definido e interrogativo, eles são fáceis. Eu só tenho que relembrar com vocês o pronome de tratamento. Só que a listinha tá aí, não vou falar todos, vocês têm que estudar, né? Para príncipe, para sei o que é para usar cada um, Vossa Alteza, né? Para o Papa, Vossa Santidade, isso aí vocês têm que estudar, depende de vocês. Agora, eu tenho que explicar. Professora, Oi. Só uma dúvida. Falando em bastante, só para lembrar, tem plural, não tem? Tem Bastante. quando quer dizer, eu falo assim, olha, bastantes pessoas faltaram. Por que aqui é bastantes pessoas? Porque tá se referindo Pessoas não é substantivo? Se está do lado do substantivo, ele não é advérbio, ele é pronome indefinido. Então ele vai concordar. Muitas pessoas, eu falei assim, faz assim, substitui. Deu certo muitas e muitos, você já sabe que tem plural. Agora, para você saber se é advérbio ou se é pronome, você tem que ver aqui, ó, tá do lado do substantivo, é pronome indefinido, tá? Agora eu digo, as pessoas comeram bastante, tá? Tá modificando o quê? O verbo. Então, esse bastante é um advérbio de intensidade. Tá? Então, cuidado. Mas se for exercício só de concordância, sem dizer se o bastante é advérbio ou pronome, é só você fazer de cabeça a substituição. Ficou muitas, você já sabe que o bastante tem S, né? Olha, o pronome tratamento, o próprio nome diz, tratamento é a maneira como você vai tratar a pessoa. O você é quando você tem intimidade com a pessoa, tratamento familiar. Então, nós usamos, na minha época, jamais um filho poderia chamar pai e a mãe de você. Até hoje, minha mãe é senhora. Hoje não, né? É muito difícil. Tem até, mas é muito difícil, porque usou você para todos. Então, de acordo com a pessoa, se é padre, Vossa Reverendíssima, se é papa, Vossa Santidade, para reitor é Vossa Magnificência, viu? Daí lá em cima do documento, em vez de, por exemplo, se você fala um político, você fala excelentíssimo senhor, não sei o quê, né? Lá no meio você põe Vossa Excelência. Se você vai escrever para um reitor de uma universidade, você tem que colocar lá em cima no requerimento, magnífico reitor. E daí lá no meio do documento, é Vossa Magnificência. Né? E quando é uma linguagem comercial, lá no documento você vai pôr lá em cima, ilustríssimo, lembra? Ilustríssimo senhor diretor da empresa tal. Daí lá no meio você põe o quê? Vossa Senhoria. Na linguagem comercial usa isso, Vossa Senhoria. Agora, eu quero que vocês percebam qual a diferença de vossa e sua. Tá? Vossa Excelência quer dizer que você está conversando com a pessoa. Tá? Agora,
Vamos supor que o nosso governador estivesse aqui, você ia tratá-lo como? Vossa Excelência. Vossa Excelência deseja um copo d'água? Agora, você usa o sua quando é o assunto da conversa. Vamos supor que ele não está aqui, não está aqui, e eu falo, Sua Excelência está preocupado com a eleição de São Paulo, com a eleição na cidade de São Paulo, ou foi em São Paulo, tá? Sua Excelência, ele não está aqui, eu não estou falando com ele, entenderam? Isso vocês têm que saber também a diferença. Se o Papa estivesse aqui, eu ia tratá-lo de Vossa Santidade. Como ele não está, se eu estiver falando sobre ele, olha, gente, eu sinceramente, desculpe, eu sou católica, mas eu não gosto de sua... Ai, meu Deus, estou falando de não gosto de sua santidade. Não gosto mesmo. Falei até para minha mãe, que é católica, eu gostava do que morreu, né? São Paulo II eu gostava, mas deste Papa eu não gosto, porque eu li muita coisa da vida dele, eu não gostei do que eu vi, né? Então eu não gosto de Sua Excelência. Sua Excelência de novo. Eu estou com os políticos, gente, eu estou com o mensalão assim, eu sou de Mogi, gente, eu sou de Mogi das Cruzes, vocês entendem? Valdemar Costa do Boi, é da minha cidade, entendeu? Então eu não saio de excelência da cabeça por causa disso, tá? Então, essa é a diferença. Vai ter um exercício que eu vou ter que vocês façam em casa. Juiz. Quando a gente está escrevendo, usa Vossa Excelência, mas é meritíssimo. Mas eu posso escrever meritíssimo? Usa meritíssimo, mas acontece que quando... meritíssimo é para juiz. Quando eu escrever o documento, eu posso escrever... Posso não, meritíssimo. Pode. Mas usa a Vossa Excelência, tá? Até quando eu dei aula de direito, falava assim, isso você não vai gostar porque eles ficam tratando o outro até de Vossa Excelência. Mentira, meus colegas, ninguém tratava o outro de Vossa Excelência. Mas se eles estiverem no tribunal, um vai conversar com o outro, vai falar tudo Vossa Excelência. Preferível usar Vossa Excelência ou meritíssimo? Não, depende do texto lá, da situação. Depende do texto, você vai encontrar dos dois jeitos. Quem vai trabalhar nessas varas aí sempre responder essas cartas, então sempre usa Vossa Excelência. Porque você, como eu disse, quando você vai fazer lá um documento, lá em cima, quando você usa Vossa Excelência, você coloca assim, né? E aqui no meio vai Vossa Excelência, né? Tá? Excelentíssimo, aqui no meio Vossa Excelência. Quando lá em cima é ilustríssimo, que é Ilmo, aqui no meio é Vossa Senhoria. É que para juiz nós temos também o meritíssimo. Tá? Então vai ter um exercício, eu quero que vocês façam, é pouca coisa, gente. Marca aí, 48, 49 e 50. Mas a 48, ó, como é pouca coisa, ó, teste. Vocês prometem que vão fazer? 48, tá ponto negativo, né? A escola eu faço assim, o que você pensa? Tem a nota de participação. Porque, olha, posso falar? Vocês acreditam que até na universidade, se você não vê, eles não fazem? Vocês acreditam nisso? Sim, acredito. Que eu também dava nota de participação. Vocês também faziam isso? Eu tentei, viu? Eu tentei não ver. Se eu não visse a lição, 2, 3 faziam. Uma sala podia ter 100. Agora, quando você fala que você vai dar visto, lógico que eu não dava lá, porque eu tinha sala com 100, eu levava para casa para dar visto, né? Carimbava, vai marcava. Eles não fazem. Agora, de vocês não adianta fazer isso, então eu tenho que confiar na boa vontade de vocês, tá? Então, ó, vocês vão fazer da 48 até a 50, que tem aí os principais casos de uso do pronome. Vão ter aqueles casos lá, que o oá, osás vão se transformar em lolá, noná, tá? Por exemplo, vamos supor, venderam o carro, tá? Que pronome que eu coloco aqui? O carro. Quando termina em M. Venderam no. Agora, vamos supor que tivesse quero vender e aqui o carro. Vendê-lo.
Aí, quando termina em R, Lo. Velo. E tem o caso do S. Nós tivemos um prefeito em São Paulo, que é o famoso Jânio Quadros, tá? Que era professor de português, adorava falar difícil, mesmo que ninguém entendesse. E teve uma famosa frase dele. O que eu fiz? Eu falo português errado. Eu fiz ele porque eu quis ele. Eu fiz aquilo porque eu quis aquilo. Ele falou. Filo porque quilo. Ficou famosa. Isso. Tá? Por quê? Porque aqui terminou em Z. Cai o Z e acrescenta Lola. Então isso aí entra também em uso do pronome. Tá? Não é colocação pronominal. Próprio, ex, mesópolis. Né? Mas entra em uso do pronome. Uso do pronome. Cristina, oi. Mas para suave, bem é melhor fiz porque o quis, né? É melhor. Né? Ai, é lógico, ninguém usa isso aqui hoje, gente. Mas só que aqui não dá certo. Você não pode falar o fiz. Só se você colocar um eu. Porque não pode começar a frase com o. Então você teria que falar eu o fiz, tá? Porque porque o quis. Falar isso aqui vai ser chamado de pedante, porque ele era muito pedante, né? Jânio Quadros era inteligente, mas aquele que foi presidente renunciou, né? Além de ser prefeito de São Paulo. Vocês são muito jovens, só quem estuda história aí que sabe, né? É o vassourinho. É o vassourinho, o símbolo dele era a vassoura, que ele ia varrer a corrupção. Olha, pelo menos corrupção eu nunca ouvi falar, viu? Podia ter os defeitos dele. Ele varreu a corrupção dele debaixo da tapete. Pode ser, né? Tá? Então agora chegou num dos grandes problemas. Para quem entrega? Verbos. Alguém deixou de assinar? Não? Ah, já assinaram todo mundo? Não é a lista de presença. Não, tá? Olha, agora vamos entrar em verbos. Daí vocês fazerem o exercício. Da mesa de chefe. Paga aqui. Você leva lá, cara. Ah, tá. Gente, o que é verbo? Verbo é uma palavra que pode indicar três coisas: ação, estado ou fenômeno. Tá? Imperativo. O modo indicativo são fatos assim, certos, não são incertos, não são hipotéticos. Tá? Então, por exemplo, eu estudarei ou eu estudei. Então, o modo indicativo tem o presente, certo? Vou pegar um verbo regular. Regular, o quê? Que segue padrão, modelo. Então, você sabe o amar, você sabe o cantar, você sabe o falar, tá? Você sabe o vender, então você sabe o comer, sabe o beber. Sabe partir? Sabe? O problema é que não existem só verbos regulares, né? Existem os verbos irregulares, que eles mudam completamente. Então, por exemplo, olha o verbo ir. Eu vou, é com V. Eu fui. Agora, pretérito imperfeito. Eu ia. Então, muda completamente. Aí é que é o problema, porque o regular não, é muito fácil, tá? Então, vou pôr só um exemplo. O verbo amar, vai? Eu amo. Tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, ele ama. Eles amam. Agora, pretérito perfeito. Sabe como é que eu faço para o aluno não confundir o perfeito com o imperfeito? No imperfeito, eu falo assim, coloca um antigamente aqui. Aí você não erra mais, não confunde. Aqui, coloca o advérbio de tempo antigamente. O perfeito é um fato pontual. Aconteceu uma vez, ó. Eu amei. Certo? Eu amei. Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, nós amastes, amaram. Agora, antigamente eu amava. Então não foi uma vez só. Né? Antigamente eu amava. Tu amavas, ele amava. Nós amávamos, vós amáveis, eles
Amavam? Aí vem o pretérito mais que perfeito. É só você gravar a terminação ra. Eu amara. Tu amaras. Ele amara. Nós amáramos. Vós amares. Eles amaram. Na linguagem oral, ninguém mais está usando o mais que perfeito simples. Usa o mais que perfeito composto. Em vez de eu amara, nós falamos como eu tinha amado. Tá? O sentido é esse. O mais que perfeito. Usa o composto, usa isso daí. Daí tem dois futuros. Futuro do presente e o futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Presente, põe um amanhã. Tá? Amanhã. Amanhã eu amarei. Futuro do pretérito, eu amaria. Grava essa terminação no futuro do pretérito. Iria. Eu amaria, tu amarias. Ele amaria. Nós amaríamos. Só no vós que troca o ia aí. Vós amaríeis, eles amariam. Tá? Agora, nós temos o modo subjuntivo. O modo subjuntivo é uma ação hipotética. É uma ação incerta. Por exemplo, talvez eu ame. Tá? O presente, quando você vai estudar no livro, vem o quê, tá? Que eu ame, que tu ames, que ele ame. Mas eu falo para vocês colocarem talvez, porque assim vocês não erram na hora de saber o tempo. Vamos supor o verbo fazer. Como é que fica no presente subjuntivo? Talvez eu faça. Vamos pegar um outro verbo mais difícil. Caber. Talvez eu caiba. Tá? O pretérito imperfeito é o se. Se eu amasse. Tem sempre isso daqui, ó, gente. Sempre. Se eu amasse. Como é que fica o caber? Se eu coubesse. Como é que fica o trazer? Se eu trouxesse. Verbo rir. Se eu risse. Tá? E o futuro? Futuro tem o quando. Quando eu amar. Como é que fica o caber? Quando eu couber. Como é que fica o trazer? Quando eu trouxer. Como é que fica o ir? Quando eu for. E o verbo ser? Quando eu for. Tá? Quando eu for efetivo, aí é verbo ser. Quando eu for à Europa, aí é verbo ir. Tá? Agora vem o difícil, que é o imperativo. Tá? Só que para eu fazer o imperativo, eu tenho que ter os dois presentes. Eu amo, fala para mim, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Vamos ver o presente subjuntivo que eu pus só a primeira pessoa. Que eu ame, que tu ames, que ele ame. Que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Quando vocês não souberem, vocês têm que pensar, conjugar desde o eu, viu, gente? Senão, às vezes não consegue fazer, né?
Quando que nós usamos o modo imperativo? Para indicar ordem, pedido ou proibição. Se eu falo assim, prestem atenção, por favor. É um pedido. Aí eu grito, prestem atenção. É uma ordem. Não fumem nesta sala. Proibição. Tá? Então, o modo imperativo pode indicar essas três coisas. Existe o imperativo afirmativo e o negativo. Só que não tem a primeira pessoa. Você não vai dar ordem para você mesmo, certo? Então não tem o eu, ó. Não tem o eu. Tem tu no lugar de ele.